uso óculos, eu uso aparelho, eu já fiz cirurgia. Será que eu posso ser militar das Forças Armadas? A inspeção de saúde é uma das etapas mais importantes e também uma das mais temidas das Forças Armadas. E eu sei que pode gerar muitas dúvidas porque o documento ele é bem extenso. Mas fica tranquilo que hoje a gente vai falar bem detalhado como que é, vamos lá, os bastidores da inspeção de saúde dos concursos aí da Marinha. E eu vou trazer para vocês o que eu enxergo que o pessoal tem mais dúvidas. Primeiramente, ao passar aí na prova, você vai ser convocado para os eventos complementares. E dentro desses eventos complementares, a gente tem a IS, que é a Inspeção de Saúde. Então vai sair lá no site, bonitinho, o seu nome, dizendo qual é o dia e qual é o horário que você tem que se apresentar. E conforme o edital que eu sei que você leu antes de fazer a prova, eu espero que sim, você vai levar os documentos que são exigidos. E aí eu quero começar agora com os exames da Marinha que você tem que levar. Então a gente vai dividir em exames que a Marinha solicita e exames que você vai fazer lá dentro, certo? Então, de acordo aqui com o nosso edital, tu consegue colocar o edital aqui? A partezinha que está aparecendo aqui. É aqui do lado? Assim, faz com a outra mão. Aqui? Não, com a outra. Aqui. Tá. Então, de acordo aqui com o nosso edital, o que a gente precisa levar? Olha só. Primeiro, exames laboratoriais, vulgo sangue e urina. Temos também o nosso raio-x do tórax. Além disso, a gente vai ter que levar também o ECG, que é do coração. E atenção nesse carinha aqui que eu vou colocar até de outra cor, tá? Que é o nosso toxicológico. Por que esse carinha aqui é diferenciado? Porque não é todo o laboratório que faz e ele demora um pouquinho mais para ficar pronto, tá? E aqui vocês têm que prestar bastante atenção no edital, porque ele pega, eu vou até falar aqui para vocês, ó. Reprova substâncias psicoativas ilícitas: maconha, cocaína, anfetamina, heroína, LSD e seus derivados, tá? Então, por favor, gente, não usem drogas, digam não. E aí, aqui eu quero trazer um ponto de atenção, tá? Que acontece muito, que a gente tá vendo que a galera tá caindo no toxicológico. Galerinha que tem TDAH, tem remédio que tem anfetamina, então ele vai pegar aqui no nosso toxicológico, que a janela é de 90 dias. E aí a gente tem alguns exames exclusivos para mulheres também, que é o preventivo, o ultrassom de mama, o ultrassom transvaginal e o beta-HCG, que vai dizer se você tá grávida ou não na inspeção de saúde. Parece bem simples, né? A gente não tem assim, nossa, um mundaréu de exames para levar. Onde que a galera reprova na inspeção de saúde? Primeiro, validade do exame. Por quê? Porque a gente tem exames que têm validade de 60, 90 dias e 1 ano. Detalhe, mulheres, o beta-HCG, que é o teste de gravidez, ele tem que ter aí no máximo 7 dias antes da inspeção de saúde. Então não adianta, ai Maria, eu vi que eu passei, que a minha inspeção de saúde é daqui 2 meses, daqui, sei lá, 3 semanas. Você tem a validade do teste do beta de 7 dias. Então não adianta você querer, né, ser prevenido e fazer o exame antes. Por quê? Porque ele vai estar fora da validade e isso pode fazer com que você reprove. Outra coisa, exames alterados. Quando acontece de ter um exame alterado, pode ser que a Marinha deixe você repetir, se não for muito distante. Agora, se for muito alterado, pode sim reprovar. E outro ponto que reprova muito, eu sei, pode parecer absurdo, mas é a pessoa errar o exame que tá levando. Então, por exemplo, pediu ECG e eu levei outro de coração. Pediu um exame X, né, de HIV e eu levei outro. Então, esses pontos a gente tem que cuidar ao ler o edital, ver bem certinho. Eu sempre falo, pede para alguém conferir se tá tudo certo os documentos que você tá levando, porque pode sim reprovar. E aí, eu vou colocar aqui, esses são os exames que vocês têm que levar, né? Tem os exames que são feitos na Marinha, então a gente vai ter. O primeiro é a audiometria. Eu não sei se vocês já fizeram um exame admissional em alguma empresa, mas é um exame que ele é feito pelo médico do trabalho. Você entra numa cabine e aí dentro dessa cabine você coloca um fone e vai ficar ouvindo os barulhinhos. E aí você vai apontar com a mão o lado que você tá escutando o barulho, tá? É basicamente isso. Outro exame que a gente faz lá dentro é o de oftalmo. Então,
Visão. Como que funciona? Você vai chegar lá, vão ter aquelas letrinhas, tipo quando a gente vai no oftalmo mesmo, né? Num bannerzinho, você vai ler com um olho e depois você vai ler com outro olho. Basicamente isso. Mas Maria, eu uso óculos. Não tem problema. A gente tem um grau bem grande que é aceito pela Marinha do Brasil. E aí, o que aconselho? No dia, vai de óculos, por quê? O médico vai pedir pra você ler as letrinhas, né? Sem o óculos, e eu sei, vai ser difícil, mas depois ele vai ver o seu grau corrigido, então você coloca o óculos e lê as letrinhas novamente. Vão fazer também um exame de biometria. Então, vocês vão ser pesados, medidos, vai ser avaliada a pressão de vocês. Exames simples aí, mais rotineiros, tá? Junto com a parte de visão, vale aqui dizer para vocês também que vai ter um teste de senso cromático. Por quê? Porque não é permitido o daltonismo, tá? Então tem um livrinho, que é o livrinho de Ishikawa, e eles vão mostrar ali algumas imagens e vocês vão ter que dizer se vocês estão vendo algum número ou até mesmo algum X. E aí a gente também vai passar pelo dentista. Essa é uma inspeção bem rapidinha, não tem problema vocês usarem aparelho ou vocês terem algum implante ou alguma coisa do gênero, tá? Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o apêndice da inspeção de saúde para vocês darem uma olhada, porque ele parece ser rigoroso pela quantidade de itens que ele tem, mas não é bem assim. Onde que a galera normalmente reprova aqui nos exames que são feitos pela Marinha? Limite de altura, então caso vocês não saibam, a gente tem um limite mínimo de altura de 1,54 m e sim, muitas pessoas descobrem esse limite de altura quando vão fazer a inspeção de saúde. E outra coisa que acontece muito é eles mandarem vocês voltarem por dentes não estarem tão limpos, ou o ouvido não tá muito bem limpo, exames que eles podem pedir para vocês refazerem porque tá ali no limite, tá? Então são mais ou menos esses os casos que acontecem. E aí eu quero trazer para vocês um pouco de como que foi a minha inspeção de saúde, tá? Então, a minha inspeção de saúde, ela aconteceu no meio da Covid. Por ela ter acontecido no meio da Covid, foram menos candidatos por horário. E aí, tem o dia marcadinho, você chega lá como, Maria? Antes, né? Pensem que todos esses processos de eventos complementares são etapas militares, né? Dentro ali da Marinha do Brasil. Então, eles são bem rigorosos com o horário. Cheguem antes. Aí, eles vão te dar uma ficha de anamnese para vocês preencherem com alguns dados aí seus de saúde. Vai vir uma enfermeira, vai recolher todos os seus exames, vai dar uma olhadinha. E aí vocês vão passando ali pelos postos que eu falei, de audiometria, o dentista, o oftalmo. As mulheres passam pelo exame ginecológico também com uma médica, tá? Quem tem tatuagem, eles também analisam a tatuagem de vocês. Lembrem que pode sim ter tatuagem, desde que não seja na face, na parte da frente do pescoço, e que ela não seja ofensiva a ninguém, né? Então eles vão dar uma olhada bem certinho nas tatuagens que vocês têm. Em alguma cicatriz que talvez seja muito grande, eu tenho uma cicatriz de uma cirurgia. Então vocês vão explicar ali se essa cirurgia fez com que você tenha alguma perda de mobilidade, por exemplo, né, que poderia causar a sua reprovação, ou não, se foi uma cirurgia simples, tipo uma cesárea, um apendicite, né? E aí, assim, o resultado da inspeção você já vai saber na hora. Então você já vai sair de lá sabendo se você está apto, inapto, né? Ou você tem que retornar para entregar algum outro exame. E aí é o seguinte, se você for considerado inapto, você pode entrar com um recurso, beleza? Aí depende o caso, né? Você vai retornar em outro dia e vai ser avaliado por uma junta médica. E aí todas as coisas que podem gerar uma inaptidão, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, são apresentadas nesse apêndice de saúde da Marinha. Então vocês podem, antes mesmo de fazer a prova, e aí é o que eu recomendo, deem uma lida em tudo, vejam se tem algo que... Maria, eu acho que isso daqui iria me eliminar. Beleza, o que você faz? Leva para um médico seu de confiança. Por quê? Porque você vai ser avaliado pelo pessoal de saúde, por médicos. E se tem alguma coisa que pode gerar uma dúvida, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga minha, que hoje é da Marinha, que ela tinha cistos na mama. E apareceu no ultrassom, obviamente. Só que ela já tinha feito o exame e viu que os cistos eram benignos. Então, na hora que a enfermeira olhou assim, mas teu ultrassom deu alterado. Dela, sim, mas eu tenho algo. Aí ela, então tá tudo certo, tranquilo. E ela saiu apta. Então, se vocês acham que tem alguma coisa que pode gerar inaptidão, eu já recomendo, vai ali no médico, pega um laudo, porque se questionarem, você já tem ali na mão. E isso pode impedir que você seja considerado inapto, tenha que entrar com grau de recurso e tenha que se apresentar em outro dia ali para junta médica.
Então é o seguinte, a inspeção de saúde é uma etapa que vocês têm que passar nos eventos complementares e às vezes a gente se preocupa somente com a prova, né? Só que ela pode sim reprovar vocês. Então, muito cuidado com prazos, a data de validade de cada um dos exames que vocês têm que entregar, se vocês estão entregando a documentação correta, se vocês precisam de algum laudo, já vejam com um médico antes mesmo de vocês fazerem a prova. E aí, estando tudo redondinho, vocês vão passar por essa etapa com muita tranquilidade. E aí, me conta, era mais ou menos assim que você imaginava que era a inspeção de saúde da Marinha? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários e já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal.